Obrigada, André, muito obrigada. A gente vai dando sequência aqui ao próximo painel, onde nós vamos tratar aí como evitar que o curto prazo capture as decisões do comitê e do conselho. Acho que esse painel final aqui fecha com chave de ouro o dia, porque é o que nós temos vivido, né, no dia a dia nesse país que não é fácil, como muitos às vezes comentam aqui no chat. Para isso, eu vou contar com a presença do Kleber Nicolave, que é o diretor superintendente e a ETQ da Inovar Previdência, bem como do Victor Holm, que é diretor de investimentos da Sebrae Previdência. Então, bem-vindos, Kleber e Victor. Temos aqui esse tema bem interessante, como eu já mencionei. A gente vive num país e num mundo, né, onde tudo se conecta, então a gente tem várias coisas que mexem com os preços de ativos, que trazem a instabilidade, e com isso o pobre do participante às vezes está lá assistindo o jornal das 8, das 9, que eu já nem sei mais qual é o horário dos jornais, mas ele está lá no Instagram, vê uma notícia do tipo: hoje a bolsa caiu tanto, pessoas deveriam ser mais conservadoras alocando em títulos de inflação, e ele fica perdido. O que a minha entidade está fazendo com relação a isso? E o conselheiro está lá, o que eu tenho também que fazer com relação a isso? Então, eu vou começar esse bloco desse painel, né, falando um pouquinho dessa armadilha do CDI e a visão de longo prazo. Com isso, Victor, começo contigo. Uma pergunta: se o CDI está pagando bem, por que precisamos correr outros tipos de riscos, né? Você está no mudo. Eu não estou ouvindo você. Isso. Kleber, quer começar respondendo essa? Nossa, vamos lá. Pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Agradecer a TAG aí pelo convite, Márcia, André, Thiago, muito obrigado aí. É um evento aí que já é referência aí no nosso mercado. Acho que é importante, né, essa questão da conscientização, né, do conselheiro, né, do seu papel frente a uma entidade de previdência complementar. Mas vamos lá aí com a provocação, Márcia. Eu já começo, né, falando, geralmente quando me questionam sobre isso, né, a gente está vivendo aí um período de CDI muito elevado por muito tempo, né, e a gente olha ativos de risco que não performam, né, e a gente precisa manter um portfólio diversificado, né, porque a gente tem o propósito de gerar renda qualificada para as pessoas, né, então essa questão do CDI, né, tá na pauta, e a gente precisa sempre estar reforçando, né, o seguinte ponto, né, por exigência legal, né, a gente já tem a premissa de que a estratégia de investimentos de um fundo de pensão tem que ter um horizonte de tempo de 5 anos, né, é o que dita ali a resolução do Conselho Monetário Nacional, né, e ali, né, por meio das políticas de investimento, a gente faz as revisões anualmente, né, e o que precisa, a gente nunca pode perder, né, na essência, né, na hora de montar um portfólio de investimentos de fundo de pensão, é que a gente precisa gerar ganho real, né, gerar... Por que o ganho real? Porque aquilo vai trazer poder de compra ali para o participante no final do dia, ali, quando ele for receber um benefício, um complemento de renda, né, ou até uma renda temporária, né, quando a gente começa a falar agora de fundos instituídos, que é a vertente aí que a gente tem apostado mais no crescimento do nosso segmento, né? Então, essa questão do CDI, né, é o maratonista keniano aí que a gente tem, cara, esse negócio voa, né, mas a gente tem que ter
essa questão, né, do horizonte de tempo, né, de investimentos, porque senão a gente vai perder essa essência de longo prazo, porque o nosso patrimônio, em tese, ele não oscila tanto, né, ele ainda, na maioria aqui dos planos do sistema, ele cresce, e a gente precisa garantir o que a gente chama de renda qualificada para as pessoas, né? Então, a renda qualificada vem com ganho real, né? Muitas vezes o CDI não gera esse ganho real. Vou dar um exemplo ali em 2020, na pandemia, né? A gente teve ali, a Selic foi a 2, né? E a gente, com uma inflação de 4, né? E muitos fundos de pensão ali entregaram mais do que ali o seu compromisso. Outra coisa também é olhar a massa, né? Ali a característica do plano, né? Principalmente planos que têm a característica ali de renda. Estou te ouvindo, Vitor, acho que agora voltou. Voltou, tá? Então, foi mal. Que tem ali a característica de renda vitalícia, né? A gente tem a premissa lá da taxa parâmetro, né? Que a gente precisa respeitar, né? E em cima disso a gente monta o portfólio, olhando, claro, o passivo, que é fundamental, né? Às vezes o CDI, né, ele não reflete, né, ali a necessidade do passivo que eu estou trabalhando ali, da massa de participantes que eu estou trabalhando, né? E a gente precisa fazer esse estudo para poder montar ali o nosso portfólio de investimentos. Perfeito. Você complementa a gente, Vitor? É normal, estamos no evento online, essas coisas acontecem. Vou tentar ser objetivo aqui e complementar bem rapidinho duas coisas. Eu acho que tem que deixar bem claro que o CDI, de fato, não é a taxa adequada, né, para endereçar o nosso passivo de muitos anos. Por quê? O CDI é uma taxa de um dia. Se amanhã o Copom amanhã não, hoje, né? Se hoje o Copom decidir baixar a taxa, se você vai fazer um planejamento de 30 anos e você não sabe qual a decisão do Copom amanhã, como é que você vai remunerar esse passivo que você tem? Então, assim, essa mudança que o CDI tem baixo risco justamente porque ele dura um dia só. Então, ele tem pouca incerteza de um dia para o outro. Então, você não vê a volatilidade, né, ali na cota. Isso dá muito conforto, né? A pessoa não vê oscilando, acho que está tudo bem. Mas, na verdade, você está abrindo mão e você está entrando num outro risco, que é o risco de perder, de erosão de poder de compra, né? Como o Kleber falou, né? Porque você não tem capacidade nenhuma. A gente não tem, hoje, daqui a 2 horas vão decidir o Copom. A gente não tem capacidade nenhuma de saber com certeza quanto que vai ser a decisão de hoje. Imagine qual vai ser a Selic daqui final do ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos. Se eu não sei a taxa nominal, imagine a taxa real, que eu ainda tenho que descontar a inflação. Então, no CDI, eu tenho previsibilidade zero para fazer planejamento de longo prazo, para casar um passivo. Então, assim, essa é a maior deficiência. Então, quando a gente coloca no CDI, porque ela é uma taxa de um dia e ela se renova todo dia e acha que por causa disso, que ela não tem volatilidade, não tem risco, eu não tenho risco, na verdade você está com risco de reinvestimento do seu capital, porque você não sabe como é que vai ser a taxa daqui a 6 meses, você está com risco de perder juro real de longo prazo. Imagina você ficar no CDI confortável agora porque você não quer volatilidade e perder uma taxa de ganho real para 15 anos ou para 10 anos acima de 7%. De 10 anos a 8%, que é o que está hoje. Quer dizer, aí você tem a garantia que você vai formar uma renda, você pode previsionar como é que você vai gastar esse dinheiro, porque você sabe quanto você vai ter acima da inflação, seu poder de campo está preservado. Então, assim, essa armadilha do CDI, que só tem no Brasil, né, essa taxa de um dia que não varia, isso não é comum nos outros países, isso aí é muito perigoso, né? Quem ficar ancorado só nisso, achando que isso vai salvar o seu retorno, é um paradigma errado. E eu vou provar, só para finalizar, a média do CDI, o ganho real na média do CDI nos últimos 15 anos foi de 3,78%. Ou seja, na média dos últimos 15 anos você ganhou menos de 4% real. Hoje você ganha 8% se aplicar, só que você vai ter volatilidade. Se a gente olhar só esse período que ele está muito alto, vamos olhar de 2021 a 2025. A média do CDI foi de 4,91%, o ganho real. Quer dizer, você teve em 2021 ganho negativo. Então, assim, se a gente ficar preso nessa armadilha, a gente pode não formar reserva. Então, é por isso que a gente tem que diversificar e olhar outros indexadores, né?
Agora você que está sem som, Márcio. Pronto. Eu acho que assim, o que você disse traduz muito o que a gente já tem aqui de questionamento de participante, né? Que o CDI realmente não é suficiente para poder preservar o patrimônio, né, de compra no futuro. E o que você acha, Vitor, começando contigo, perder para o CDI significa, né, quando você olha para algumas políticas de investimento, significa necessariamente que a gestão foi ruim? Então, tentar ser objetivo também, mas assim, olhar só o CDI, a gente já disse porque é um erro, né? A gente não pode fazer isso. Agora, a gente não pode também não olhar o CDI. Por quê? Porque ele é referência de curto prazo e ele acaba sendo uma referência para a gestão, né? Ele é o custo de capital de curto prazo. Então, obviamente que se hoje eu vou tomar uma decisão aqui, eu estou olhando diversas alternativas, não só eu, todos os gestores aí, o Kleber, todos, a gente está olhando diversas alternativas e fala assim, é uma relação risco-retorno. Não, eventualmente eu não vou alocar essa parcela de capital agora para um ativo de risco, porque, de fato, já está hoje se remunera muito bem. Né? Hoje, se a gente olhar no curto prazo, está pagando muito bem 9% de juros real, e a gente vai, então, fazendo essa realocação e mudando o viés da carteira de acordo com a política de investimento, se adequando às suas necessidades de longo prazo. Então, é um processo dinâmico que acontece ao longo do tempo, e o CDI, obviamente, ele é uma referência de curto prazo. Mas, assim, se eu fosse fazer uma analogia, por ele ser essa referência de curto prazo, se a gente pensar num carro, né? Ele é o velocímetro do carro. Você está vendo ali, aquele momento instantâneo, como é que você está. Mas ele não te dá uma referência de onde você vai chegar, né? Que é o seu objetivo de longo prazo, que é formar reserva e formar ganho real o máximo possível. Então, eu diria assim, o benchmark da política meta atuarial é o GPS, é onde você vai chegar com aquilo, você está dirigindo aquele, né, tá administrando os recursos, imagine um carro, você está olhando, então, o GPS para dizer assim, ó, eu tenho que chegar lá na frente, nesse local, meu objetivo é esse, tem que formar tanto de patrimônio, e o CDI é a minha velocidade com que eu vou administrando aquilo. Então, assim, a gestão de previdência existe direção, né? A gente tem que saber onde a gente vai chegar, isso a gente vai buscar lá na política. E a política vai tratar todos esses riscos, as volatilidades, vai endereçar todos esses pontos, mas vai falar assim, ó, né, você vai ter um horizonte de 5 anos para investir, né? Você revisa todo ano, mas com horizonte de 5 anos, para justamente você ir mudando a carteira e calibrando para você atingir o seu objetivo de longo prazo lá na frente, que é o seu GPS lá. Então é isso, acho que é um parâmetro o CDI. Perfeito. Kleber, vamos começar a falar agora um pouquinho sobre marcação a mercado, né? Que é um outro ponto que a gente, às vezes, gasta um bom tempo explicando sobre isso aos participantes. Por que uma carteira de renda fixa pode cair? Renda fixa não deveria ser fixa? Boa pergunta. Não, na verdade, né, a gente tem diversos ativos dentro do segmento de renda fixa, e esse nome fixo, né, ele dá a ideia, né, para o participante muitas vezes de que eu estou num investimento extremamente conservador, que ele não vai me trazer uma volatilidade, um retorno negativo, né? Não necessariamente, né? Porque a gente tem ali os movimentos de mercado, às vezes a gente tem várias estratégias ali dentro da renda fixa, o próprio CDI, Selic, a gente tem ali investimento em NTNB, em pré, né, e isso se comporta de acordo com o movimento, né, da curva de mercado, né, e às vezes a renda fixa ela dá negativo, sim, né, mas isso não quer dizer que a estratégia do fundo de pensão está errada, né, pode ser uma oscilação momentânea, né, isso até é interessante, viu, Márcia, porque há um tempo atrás também aí um grande fundo de pensão, né, foi falado que o fundo de pensão teve prejuízo, né, quando ele apresentou um déficit ali, que a gente chama de um déficit conjuntural, né, e na verdade não, porque assim, se eu não estou vendendo o ativo, eu não tô realizando o prejuízo, né, é uma circunstância momentânea ali do mercado, e logo depois isso se reverteu,
né? E isso e o fundo acabou ficando superavitário, né? Então, como a gente tem esse horizonte de tempo mais alongado, né, do que o mercado financeiro como um todo, a gente tem que ter uma certa tolerância às oscilações de mercado aí no médio e longo prazo, porque senão a gente acaba entregando ali grande parte do nosso retorno nesses momentos, né, de mais estresse de mercado, né? Então, assim, a gente precisa ter a mão firme ali no manche nesses momentos, né, para segurar as posições, né, que a gente estruturalmente faz sentido para o plano de benefícios que a gente está administrando. Perfeito. Engatando no que você disse, Vitor, como explicar para o participante que o saldo caiu se o plano está investido em títulos públicos ou até em ativos conservadores, né? E quando essa perda deixa de ser apenas marcação ao mercado e vira prejuízo de verdade? Beleza. Bom, acho que aqui também, tentando ser rápido, é o seguinte, o título público ele é conservador no que a gente chama risco de crédito, né? Que é aquela capacidade da quem você, né? Quando você compra um título, você está emprestando dinheiro para o governo. O governo, em tese, é o melhor pagador, não porque ele tem, né? A gente está vendo aí, não porque ele sabe administrar o dinheiro da melhor forma, mas que no extremo ele emite moeda e vai te pagar. Vai gerar inflação e tal, mas ele vai te pagar. Então, assim, o título público é conservador no crédito, mas ele não é estável no preço. Quer dizer, o preço daquele título vai refletir como o mercado está enxergando esse risco, em que pese ter um risco de crédito baixo, ele tem um risco de crédito ali embutido. Então, assim, o mercado vai observando as ações do governo e vai dizendo o seguinte, olha, se o governo, se acreditar que está indo no caminho errado, vai exigir um prêmio de risco por isso, o preço do seu título vai ter que se adequar a essa nova realidade de mercado. Então, o preço vai oscilar, mas ele é conservador no risco de crédito, quer dizer, ele vai te pagar o preço que o mercado vai dar. Só que o benefício desse título é que ele tem um vencimento, e naquele vencimento, a taxa que você contratou ela é garantida. Então, o contrato também é fixo. Então, chama de renda fixa porque o contrato que você firmou com o governo ele é fixo, mas o preço quem dá é o mercado. Então gera essa dificuldade das pessoas entenderem, né? Quem dá preço ao título no dia a dia é o mercado, mas quem vai te pagar é o governo que te diz a data e como vai te pagar. Então, assim, acho que isso é muito essencial. E aí, voltar uma coisa que o Kleber falou, que é muito importante, quando você compra e oscilou, o importante é o conselheiro, né, que a gente está falando de conselheiros aqui, o participante, entender o motivo dessa oscilação da cota, né? Quer dizer, ele vem, de fato, de um evento de crédito? Bom, se for título público, não. Ele vem porque porque eu fiz um investimento errado, a tese estava errada e me gerou um prejuízo irreversível? Não. Se vamos supor, se a tese está bem defendida, o motivo pelo qual você investiu está lá, existe, tem o lastro, essa oscilação é simplesmente ruído. Então, a gente não deve se preocupar. E aquilo, ele não deixou de ser de baixo risco, né? Para a gente voltar ao tema. Ele simplesmente ele tá reagindo à percepção de mercado em relação àquele risco, que isso oscila, mas isso sobe e desce, né? Então, não tem que se preocupar. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora de construção de portfólio, risco e governança, tá? Começando contigo, Kleber, como o conselho deve agir quando há pressão de participantes, patrocinador, até da imprensa, né, por causa dos resultados ruins no curto prazo? Bom, primeira coisa, eu acho que na visão, né, na hora que o conselheiro está sentado ali no board ali do deliberativo, né, eu acho que precisa ficar bem claro para todo mundo o apetite a risco da instituição, né? Acho que a partir daí a gente consegue, né, modular o portfólio, né? E outra, a gente precisa, pouco se fala, né? O pessoal fala muito de retorno, mas pouco de risco, né? E a gente precisa avaliar, né, o grau de risco necessário, né? Porque o risco é um insumo que a gente usa ali para gerar retorno,
mas qual é o nível de risco ali também que eu preciso tomar para poder entregar, né, aquela rentabilidade necessária para atingir lá a minha meta atuarial, né? Então, acho que parte do princípio de uma reflexão da instituição quanto, primeiro, ao apetite a risco, né, ali da instituição, o que vai deixar, né, a instituição confortável para até poder reportar, né, necessariamente reportar, né, para os seus participantes ali o resultado, né, do investimento, mas também, né, o que a gente precisa tomar, né, e a gente precisa ficar de olho, porque a gente não pode... a ideia é que a gente não tome risco excedente ao necessário para o cumprimento da nossa meta. Então, a ideia não é ganhar de 10-0, né? A ideia é ganhar de 1-0, 2-1, porque eu estou entregando ali, né? A gente, lembrando, é recurso da vida das pessoas, né? Isso aqui não é, né, não é aposta, não é nada disso. Então, a gente precisa ter essa consciência e sempre é importante fazer essa reflexão, principalmente no âmbito do Conselho Deliberativo, né, quem vai dar as diretrizes macro ali de gestão estratégica dos investimentos da entidade. Vitor, tem algo a complementar nesse sentido? Eu queria só bem objetivo. Eu acho assim, o conselho, a pior coisa que o conselho pode fazer num momento, né, de estresse, imagine agora a guerra que a gente teve lá em março, lá o mercado ficou mudou todo, né? O pior decisão é achar que tem que fazer alguma coisa. Tipo assim, sair vendendo um ativo, reagir àquilo, né? Porque se você está com horizonte, você tem que olhar o horizonte que a gente está investindo. Se a gente está olhando o horizonte de 30 anos, se tem um ruído, enfim, que seja uma guerra que, obviamente, que vai impactar a economia, vai trazer desconforto, mas o quanto que essa situação vai se perpetuar daqui a 5, 10 anos? A sua política está construída para esse cenário. Então, assim, reagir a um ruído para tomar decisão, provavelmente você vai realizar prejuízo, né? Então, isso tem que ficar muito claro. Então, eu vou fazer uma analogia com o piloto, né? Se a gente está voando no avião, tem turbulência no avião. O passageiro fica desconfortável, quer que o piloto faça alguma coisa. Mas o piloto só tem que fazer o seguinte, olhar se está tudo certo, ele vai olhar os instrumentos dele. Está tudo ok, eu estou seguindo o plano de voo, a rota está certa. Não tem que fazer nada, tem que esperar passar, não é isso? O conselheiro tem que fazer a mesma coisa. Eu acho que mais um ponto assim, que a gente tem que ver é o seguinte, a gente deveria se preocupar, o conselho, a governança da instituição, muito mais em explicar e comunicar o que está acontecendo do que tomar decisão nesse momento. Porque é justamente falar assim, olha, acalmar o participante, aconteceu por conta disso. Eu acho que se a gente for efetivo, não estou falando que é fácil, né, que é o desafio que a gente tenta fazer, mas quer dizer, a preocupação tem que ser muito maior na comunicação do que tomar uma atitude ali, né? Eu acho que essa é a minha sugestão. Perfeito. Começando com você, volatilidade é sempre risco, ou o verdadeiro risco é não conseguir cumprir o objetivo previdenciário no longo prazo, Vitor? Não, acho que essa já está até respondida, mas é exatamente isso. Uma carteira, né, acho que vou dar um exemplo dessa forma. Uma carteira, ela pode estar muito bem construída, né, em termos de correlações de ativos, uma diversificação eficiente, investimento exterior, geografias diferentes. Ela pode ter a melhor eficiência em gestão de portfólio, mas ela vai oscilar. E aí isso é natural porque os preços de mercado se oscilam e não necessariamente eles convergem no curto prazo, porque os parâmetros esperados, né? No curto prazo é pânico, o mercado reage por pânico, então a coisa foge dos parâmetros normais, com o tempo volta a uma certa normalidade. Então, assim, uma carteira bem construída também oscila, isso tem que ficar muito claro. O risco é uma carteira que não oscila, o conselheiro ou o participante achar que não tem risco, porque isso também não é verdade. A carteira que não oscila tem o risco, né, do poder de compra, mas muito pior. A gente tem visto aí, acho que quem acompanha mais de perto o mercado financeiro, tem acontecido com crédito privado. As pessoas estão lá alocadas em crédito privado, não estão vendo oscilação na cota e estão achando que está tudo bem. Só que a situação das empresas tem deteriorado,
a situação do país tem piorado, e o risco de crédito ele é muito assimétrico. Então, se você tem uma carteira que oscila, ela pode oscilar 5% no ano, para cima ou para baixo do que é o esperado, né? Pode dar uns 5% a mais, né? Você investe em bolsa, pode ganhar 5%, 10% a mais do que você esperava, pode perder 5% a 10% a mais. Mas é simétrico essa diferença. Vai ganhar 5 a 10, vai perder 5 a 10. O crédito, você vai ganhar 1 para, de repente, perder o 100%. Porque se der um default, tipo o Banco Massa e outras situações, dá uma Banco Massa porque não é ninguém que critica. Mas, assim, você tá tentando ganhar 1 a mais do CDI para perder tudo. Então, assim, só que a sua carteira não vai oscilar. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado também com a carteira que não oscila, saber, mas por que não está oscilando? Né? A pergunta tem que ser assim, pô, teve a guerra passou uma guerra, o preço do petróleo explodiu, o ouro desabou, a bolsa caiu 20%. Pô, por que minha carteira não mexeu? Acho que isso tinha chamado a atenção também do partido. Pô, tem alguma coisa errada, né? Então, assim, acho que esse é o recado aí. Volatilidade não é problema, né? Volatilidade faz parte da gestão de portfólios. Perfeito. Kleber, você tem algo a complementar ou posso já partir para uma próxima pergunta? Pode partir. Eu acho que o Vitor deu todo o contexto aí de forma perfeita. Perfeito. Se a carteira, então, né, falando em diversificação, se a carteira está diversificada, porque às vezes parece que tudo cai junto. E quando faz sentido aceitar mais volatilidade para buscar mais retorno no longo prazo? Então, o que acontece aí, né? Às vezes a gente procura montar o portfólio, né, usando muito os critérios de correlação, em certos momentos, às vezes, essas correlações não funcionam, né? E aí o mercado toma um direcionamento e a maior parte dos ativos dentro do portfólio vão na mesma direção, né? Isso tem ocorrido, principalmente depois aí da pandemia, né? A gente vê, por exemplo, relação bolsa, dólar, essas coisas não têm, que historicamente tinham correlação negativa, não vem se comportando dessa forma, né? Mas a volatilidade, ela é o nosso insumo, né? Na verdade, em momentos de crise, eu sei que é fácil falar, difícil fazer, né? Mas ele gera oportunidades, né? E principalmente para quem tem um horizonte de longo prazo, tem capacidade de manter, né, ali de carregar o ativo por um longo período, né? A volatilidade é importante, né? Porque ele acaba proporcionando um ambiente que a gente consegue construir um portfólio com taxas atrativas, né? E ajuda muito a gente a cumprir esse compromisso de longo prazo. Vitor, algo? Eu vou fazer uma analogia aqui. Gosto das analogias aqui. Mas eu penso nessa questão da diversificação, é o seguinte, vamos pensar no ambiente de chuva, né? Se chove normalmente, você se protege lá, você tem um guarda-chuva, né? Você vai se proteger, você pode usar a diversificação, você tem um guarda-chuva, tem uma capa, uma bota, você vai se proteger ali de alguma forma daquela chuva. Mas se né, agora imagine uma cidade que a chuva extravasou, foi recorde, que é o que às vezes acontece no mercado. Quando o mercado oscila demais é porque é uma situação completamente inesperada, né? Uma pandemia, é uma guerra que não tem fim, que cada hora se fala uma coisa. Enfim, são coisas que não tem como prever, né? Então, assim, imagine uma chuva fora da normalidade. Se você pensar no trânsito na cidade, tudo vai parar, né? Porque não tem como escoar. Você pode estar de ônibus, de moto, não sei o que, de carro, você diversificou o seu meio de transporte, mas tem um momento que você não tem escoamento, não tem como escoar aquela água toda, então você vai parar. Mas o fato de você estar diversificado, se você tem vários instrumentos para sair daquela situação, né? Se você tem uma forma de sair de moto, de repente você vai sair mais cedo, que a moto consegue pegar um trajeto diferente que um ônibus. Então, assim, imagine a diversificação como uma forma seguinte. Não é que ele é a segurança de que nada vai dar errado. Eles são instrumentos que tendem a mitigar efeitos. Mas no cenário de estresse, de fato, tudo é caos. Mas quando você está diversificado, às vezes a saída
desse processo de recuperação é diferente para cada ativo. Ativos reagem mais forte, então você vai ver aquele portfólio reagir de forma diferente. Você está num ativo só, e aquele ativo, aquela classe de ativo foi a mais impactada naquela pandemia, sei lá, você tinha só shopping, e na época da pandemia só tinha carteira de shopping imobiliário, e bateu ali, o que você faz? Você não tem o que fazer, você sofre ali, depois não tem saída, né? Porque você não tem para onde correr. Se você está diversificado, você já sai naturalmente. Então, acho que tem que pensar dessa forma. A diversificação não é garantia, mas ela te ajuda a buscar soluções, a sair mais rápido daquela situação. Né? E, seguindo contigo, quando aceitar volatilidade deixa de ser uma decisão estratégica e passa a ser imprudência? Eu acho que essa pergunta ela é bem sutil. Bom, eu gosto de pensar assim, ó, a estratégia é uma tese, né? Você fundamentou aquilo, você sabe por que está fazendo, você estudou, você tem um porquê. A imprudência é o improviso, né? É aquilo que você tem que dar desculpa porque você improvisou ali. Então, assim, se você tomou uma decisão bem fundamentada, estudou o cenário, analisou seu passivo, analisou seu objetivo de longo prazo, tá alinhado com o seu... Aquele investimento está alinhado com a sua apetite a risco, você está diversificado, né? Enfim, você seguiu todos os passos que a própria legislação diz, isso é estratégia de investimento. Agora, se você decidiu, porque você acha que, vamos supor, há 2 anos atrás, a taxa da NTN-B bateu 6%. Não sei quem lembra aqui. Todo mundo falava que era para comprar. Hoje ela está 8,30%. Se você tivesse comprado, você estava sofrendo. Se você comprou porque, vamos supor que aquele 6 não atendia o seu objetivo de longo prazo, né? Estava ali, ou estava muito marginal. O seu 6 é o seu meta atuarial. E você comprou simplesmente porque você achou que ia cair a taxa, você talvez cometeu você errou ali, você foi imprudente. Né? Imagina que estivesse abaixo mais fácil, vamos imaginar assim, você comprou uma NTN-B pagando 6, mas sua meta atuarial é 6,5. Mas você falou assim, não, mas está todo mundo dizendo que está barato e vai cair. Bom, mas aí, então daqui a 2 anos você pode falar, não caiu e você não vai cumprir sua meta de longo prazo. Então, assim, quando você está agindo de forma estratégica, você pode olhar daqui a 2, 3 anos, 5 anos, aquilo lá vai fazer sentido. Eu escrevi na ata. Acho que a melhor forma do conselheiro é pensar o seguinte, essa decisão que eu aprovei, imagina o seguinte, daqui a 5 anos, eu não sei o que vai acontecer, mas vai fazer sentido, eu vou conseguir justificar? Sim. Se eu tomei uma decisão, porque eu acho que estava todo mundo fazendo, que agora é hora de investir, sei lá, em empresa de telecom, de tecnologia, ou porque a taxa vai fechar, e eu aloco muito, lógico, você pode fazer eventualmente uma alocação por conta disso, mas se eu aloco muito recurso só por conta disso, e aquilo não está 100% alinhado com o meu passivo, isso foi imprudente. E daqui a 2 anos você pode se arrepender. Então, acho que essa ideia da ata é muito bom, né? Pensa assim, essa decisão, vou me arrepender daqui a 5 anos ou não? Isso é estratégico. E que não for, oportunismo, você pode se arrepender. Esse é um custo, tem que tomar cuidado com o dever fiduciário que a gente tem, né? Kleber, quer complementar? Eu acho que a imprudência começa quando a gente toma risco de forma não fundamentada, né? Meio do que o Vitor colocou, né? Eu acho que a gente precisa tomar o risco ajustado ali ao que eu preciso de retorno, né? Quando isso excede ou eu não tenha argumentos para falar, né, para justificar essa tomada de risco, né, ela passa a ser imprudente e pode gerar danos irreparáveis. Né? Chegou uma pergunta aqui, nesse contexto. Em momentos de turbulência, o papel do conselheiro é agir ou evitar agir? Como distinguir prudência de paralisia? Bom, eu não sei quem que responde aí. Quem pode começar contigo. Então, eu acho que é aquilo. O melhor, tem algumas perguntas assim que eu acho que o conselheiro pode fazer, né? Se enfim, tá uma turbulência muito grande e tal. Aí, as primeiras, tipo, tá acontecendo o quê, né? Entender. Vai falar, mas aquilo tá dentro do previsto? É um processo normal, esperado? Isso pode acontecer? Olhar o histórico.
Isso, sei lá, a oscilação do NTNB é normal, pode acontecer. Por que o motivo? Por causa do fiscal? Bom, já vi essa discussão do fiscal pelo menos 60 vezes na minha vida. Então, pode ter uma solução daqui para frente, né? Mudar o presidente, sei lá, pode ter uma solução. Então, calma, então vamos entender. A carteira saiu dos limites de risco que foi aprovado na política. Sei lá, aconteceu alguma coisa que, de fato, e mudou a sua alocação, uma classe de ativo despencou, você desenquadrou as outras, então você tem que tomar uma decisão, né? Porque você desenquadrou a carteira e tal. Outra, saiu alguma coisa que comprometeu sua liquidez, sei lá, teve um grupo de participantes lá num plano pequeno, decidiu sair todo mundo junto, tirou sua liquidez toda, você tinha se programado de um jeito, sua liquidez secou, tem que agir. A tese, né, de um investimento lá, você está investindo em empresa de tecnologia, aí, sei lá, criou lá uma solução tecnológica que disruptou o investimento que você estava fazendo, quer dizer, mudou completamente. Tem que tomar decisão, né? Tem que agir. Então, assim, é muito entender o motivo né? E antes de agir. Porque essa ideia de agir reagindo só por causa da volatilidade, está balançando ou está caindo, eu vou vender, isso é a pior coisa que pode ser feita, né? Porque aquilo pode ser passageiro. Então, assim, a decisão é olhar, analisar. Vou pensar uma outra analogia, assim, vamos pensar na neblina numa estrada, né? Você entrou numa estrada, você não se preparou, deu uma neblina de repente. Você não chega e freia o carro, você vai causar um acidente, vai vir um outro, vai bater em você. Você começa a reduzir a velocidade com calma, olha, reduz, aumenta o farol, né? Vai tentando ajustar sua rota ali para ver se desvia de alguma coisa que você está vendo e tal, mas faz com calma, não haja repentinamente, né? Então, acho que a ideia é essa, reagir, porque o mercado agiu é a pior coisa que você faz. Kleber, quer complementar, por favor? Eu acho que o conselheiro tem que avaliar, né, se o cenário se houve uma mudança de forma estrutural ou se foi alguma coisa conjuntural, né? E se é conjuntural, né, se não mudou ali as teses que a gente montou para poder constituir ali o portfólio, né, eu acho que tem que a melhor coisa é ficar quieto, né? Agora, se realmente houve uma mudança estrutural, né, do cenário, né, algo que rompa ali a tese que foi definida para a construção do portfólio, aí tem que se avaliar, né, e fazer eventuais mudanças, ajustes do portfólio, né? Lembrando que, assim, a orientação é que assim seja feita de forma gradual, né? Nada de forma muito radical, né? Ainda mais nesse mercado que a gente vive hoje, né? Um dia tem guerra, outro dia cessou a guerra, depois volta de novo, enfim, a gente, né, vive esse ambiente geopolítico aí muito instável, né? E ainda mais com essas questões também de tecnologia, IA, etc., né, a gente vê o mercado muito mais de reversão de tendências de curto prazo, enfim. Então, assim, a ideia é que a gente olhe o portfólio e veja se ainda, né, ele permanece com aquela construção inicial, né, que foi montado, e por isso, né, a importância da gente formalizar as decisões, né, tudo isso tem que estar em ata, enfim, porque aí eu vou lá, eu revisito, por que eu aloquei X% em renda variável, né, porque tinha lá a tese, enfim, de redução de taxa de juros, né, que ia de 15 para 12, né, agora não vai mais, e aí, o que eu faço, né, então, é mais ou menos nesse sentido que a gente tem que analisar o portfólio na ótica aí dos conselhos deliberativos. Bem interessante isso que vocês estão falando, porque um participante aqui questionou até algo no seguinte sentido. A gente vive aí nos últimos 4, 5 anos, até mais, né? Se a gente olhar janelas maiores, muitos ambientes de incerteza. Então, na hora da montagem das políticas de investimento que a gente começa a fazer no segundo semestre, a gente tem que se importar mais
Pela busca do retorno ou pela proteção em liquidez? O que vocês acham disso? Começando contigo, Kleber. Eu acho o seguinte, a gente precisa ter a estratégia bem definida, a liquidez é importante. Eu vou falar um pouco do que a gente faz aqui na Inovar, né? Essa parte da liquidez, a primeira coisa, né? As nossas obrigações aí mais de curto prazo, 12 meses, enfim, a gente já deixa separado, né, em liquidez, título soberano, né, o que eu vou precisar de despesa ali pelo menos os próximos 12 meses, né, para que isso não afete a construção do meu portfólio. Então, isso daí já fica separado. Liquidez, né, também é importante ter para aproveitar eventuais oportunidades de mercado, né? Hoje o dinheiro não está queimando na mão, né? Porque 15% aí, 14,5%, 15% aí de taxa nominal não queima na mão dinheiro, a gente pode rolar isso aí, paga a conta, mas a gente precisa tomar cuidado, porque a ideia é que a gente vá construindo um portfólio de longo prazo com taxas atrativas, né? Vou dar um exemplo. Agora, as taxas bateram aí níveis históricos, nunca bateram aí. Tem vértices aí que bateu 8,30, enfim. A gente, no nosso exemplo lá, a gente está comprando pouco, porque esse nível de taxa R$8, assim, cara, fazia muito tempo que a gente não via esse nível de taxa. Então, a gente está comprando pouco, tomando cuidado com o risco, lógico, né? Porque o maratonista queniano continua aí na nossa cola, esse CDI aí, enquanto a gente tiver essa indexação na economia. E outra, né? A gente tem a concorrência, né? A gente sabe que os nossos participantes são assediados aí, enfim, por outros players aí de mercado, né? E a gente precisa entregar resultado, né? Então, a gente usa, né, a liquidez para aproveitar a oportunidade de mercado, mas a gente também não gosta de ter um nível muito elevado em CDI, por exemplo, líquido, enfim. Mas a gente acha importante ter sempre uma parcelinha ali para aproveitar oportunidades de mercado. Você complementa a gente, Vitor? Tá. Então, eu acho que a gente, o desafio, né, como o Kleber falou, o mercado está muito volátil, é muito sensível hoje em dia, aumentou muito a liquidez do mercado, isso também facilita esses processos, né, de turbulência. Então, o que eu acho? A gente tem que sair a gente tem que sair, tem que entender o nosso horizonte, né? A gente tem que sair dessa pergunta de quanto rendeu o mês. Acho que essa pergunta, para ser bem sério, não devia ser feita em Previdência, né? Porque não é esse o objetivo, não é um dinheiro de curto prazo, é uma janela que você vai usar lá na frente. Então, quando você tomar uma decisão, falar o seguinte, olha, a minha carteira hoje, tem que olhar ela de forma mais analítica. Ela é hoje, do jeito que ela está. A gente tem que sempre olhar assim, ela vai fazer eu cumprir meus compromissos de 10, 20, 30 anos? Ela tá aderente a isso? Tá, se tiver, acho que não tem que se preocupar muito, porque senão você vai ficar reagindo e vai tomar decisões erradas. Então, você tem que olhar assim, olha, a carteira da forma que está, olhar as classes de ativo, a composição, seu passivo, como é que são suas obrigações, o que o participante está demandando, né? Ele pede no benchmark lá que foi aprovado da política e tal, que é aprovado. Pô, aquilo, eu tô no rumo certo? Então, calma. Então, essa é a sua parcela estratégica da carteira que vai ser lá o core da sua carteira. Aquilo você vai seguindo dessa forma. E você pode, eventualmente, num ambiente desses que está muito incerto e tal, se aumentar uma exposição mais tática, né? Você fala assim, eu vou eventualmente reduzir essa posição de longo prazo, é o core da minha carteira, eu vou manter ali, não tem que fazer muito com ela vai mudando aos poucos, com os anos, vamos supor, ela vai mudando ao longo de 2, 3, 4 mudanças de política. Aí você pode falar assim, mas agora está muito incerto, eu vou aumentar minha exposição no CDI, porque, de fato, já está remunerando o CDI, no passado remunerou R$9, né? Então, assim, também não vou falar assim, não vou aproveitar, vou. Então, eu posso reduzir, olhar para alguma classe ali, reduzir essa exposição estratégica, aumentar uma exposição tática e falar assim, agora eu vou estar mais no CDI, olhando a oportunidade, vou comprando um pouquinho de B, como o Kleber falou, não escolhe um dia para comprar, né, um lote,
vai fazendo, vai mudando aquilo aos poucos, você aumenta essa exposição tática. E quando a coisa ficar mais, talvez, ou você sentir que pode ficar mais previsível, volta a aumentar as posições estratégicas, né? Volta a aumentar aquela posição estratégica, falar assim, ó, tá numa boa medida de compra, o horizonte está mais tranquilo, está mais fácil, eu vou aumentar. Então, acho que é isso, trabalhar a carteira, uma parte estratégica, que é um horizonte muito longo, que não vai mudar, assim, não muda tão rápido, e uma parte que você pode ter mais tática, você pode aumentar isso dependendo do cenário, mas você tem que saber que isso é uma parte do seu patrimônio, né? Não é todo o patrimônio. Muito bom. Vou começar com você agora, Vitor, falando um pouquinho aqui de comportamento e legado. A gente está se aproximando do final do evento, tem várias questões bem interessantes, mas se você tivesse que escolher apenas 3 indicadores, né, para avaliar o sucesso de um plano previdenciário nos próximos 30 anos, excluindo aí a história da rentabilidade do mês, quais seriam? Então, eu pensaria assim, primeiro, eu acho que o mais importante, né, o benchmark lá se você tem plano BD, é mais fácil, né, o primeiro é olhar a meta atuarial ali, né, e ver. Para quem é plano CD, olhar a política de investimento, que é o objetivo seu de longo prazo, e o primeiro parâmetro, assim, para você ter como indicador é o seguinte, né, tentar medir ali qual a probabilidade de eu atingir aquela meta que eu estabeleci para o meu plano. Então, assim, esse é o foco principal, né? Olhar aquele objetivo. Eventualmente, tem períodos, já teve, né? Tem muita gente. Se a gente olhar, eu estou no mercado desde 2001. Pô, lá era comum você ver NTNB a 9, 10, né? Então, assim, depois o Brasil fez um ajuste fiscal e tal, você voltou ali para 4, 5. Agora você está num momento que pode ser transitório ou não, mas, enfim, voltou uma oportunidade. Mas, assim, as coisas mudam, e você pode até mudar a sua meta, porque teve uma mudança estrutural que foi o que aconteceu nos últimos 15, 20 anos. Mas, assim, a meta, em tese, é mais estável, então você tem que olhar para ela. Esse é o primeiro ponto. O segundo é ter a certeza e a garantia que é o seguinte, ó, o que importa para o participante é o ganho real. Então, assim, a carteira está chacoalhando, está mexendo, está tendo volatilidade, estão ligando, estão desconfortável, explica, comunica e tal, mas não saia, não perca o seu horizonte de ganho real de longo prazo para atender uma situação de desconforto que muitas das vezes está injustificada, que ali é um desconforto, mas aquilo não está comprometendo, né, a capacidade de formar reserva. Então, assim, a gente tem que separar isso bem e falar o seguinte, ó, tem ganho real aqui nessa carteira, eu estou alocado para obter ganho real, vou gerar, fica tranquilo também. E o último, e o mais importante é ter a liquidez na carteira, sempre pensar também necessária para aguentar esses momentos de crise, né? Para não ter que vender, porque imagina que você está sem liquidez ali, você tem que vender um ativo agora, ou você eventualmente tomou uma alocação errada, desviou muito ali do seu objetivo, ou fez até a política errada, eventualmente, e você está vendo que tem que desfazer do ativo porque você errou ali e o tamanho é muito grande. Então, você não tem outra forma de ter liquidez, você vai ter que desfazer de um ativo no momento ruim. Então, acho que seria, probabilidade de cumprir a meta, olhar os horizontes, né, focar o ganho real e olhar para isso, não esquecer a volatilidade um pouco, e a parte de liquidez. A carteira tem que ter uma liquidez para momentos turbulentos como esse, né? Você precisa disso. Não desfazer do que é estrutural para atender compromisso de curto prazo, né? E você, Kleber, quais esses 3 indicadores? Bom, acho que primeira coisa a gente olhar o retorno histórico, né, ajustado a risco. Acho que isso é importante, porque isso vai dar um pouco da compreensão do nosso objetivo, do quanto a gente está agregando de valor, né, no patrimônio das pessoas. Também acho que essa questão do ganho real é fundamental. Acho que tem que ter cabeça eu estou fazendo esse patrimônio realmente se valorizar acima da inflação, né? Estou gerando poder de compra para o meu participante. Pô, é isso que importa, né? Porque lá no final do dia eu quero entregar uma renda que faça a diferença na vida dessa pessoa. Lógico que a gente tem outros fatores, né? Quanto essa pessoa contribui, etc. Né? Mas da ótica do investimento,
eu acho que a gente precisa ter essa visão, né, mais como a gente um pouco, o nosso objetivo é um pouco diferente aí de um banco, de uma seguradora, enfim, né, o que a gente quer é gerar renda qualificada para as pessoas. Então, é isso que a gente precisa estar olhando, se essa renda ela está fazendo a diferença, se é uma renda que, em muitos casos, ela é perene, né, enfim, acho que é nessa linha que a gente precisa seguir, né, e sempre estar olhando na hora de construir o portfólio, né, eu acho que a gente não pode perder isso de vista, né? Porque às vezes a gente é muito influenciado pela circunstância ali do mercado, enfim, né, as oscilações de mercado, mas eu acho que a gente não pode perder a visão do nosso objetivo principal, que é gerar renda qualificada para as pessoas. Perfeito. Para nós encerrarmos com chave de ouro esse dia, eu vou fazer uma pergunta para vocês responderem de forma bem rapidinha. Se vocês pudessem deixar apenas uma recomendação para um conselheiro no pior dia do mercado ever, qual seria? Começando com você, Kleber. Fecha o olho e vai dar uma volta na praça, não faz nada, absolutamente nada. É o pior momento para tomar qualquer decisão. E você, Vitor? Não, acho que assim, ó, a rentabilidade do dia, do mês, ela informa, né? Ela é uma informação, tem que ser tratada como qual. Ela simplesmente assim, ó, pô, o mercado panicou, vamos dizer assim, e ele está me dizendo que meus ativos valem isso. É uma informação para você. Mas assim, não tome decisão com base nisso, né? Nunca tome decisão com base no preço ali que o mercado está dando para o ativo naquele dia ali. Porque geralmente, quantas vezes, né, quem acompanha mais no dia a dia, principalmente esse período agora, né, como o Kleber falou da guerra, pô, o Trump fala um negócio hoje, a bolsa sobe 2%. Aí amanhã ele fala que agora ele ama o Lula, no outro dia ele ama o Bolsonaro. Então, assim, e muda tudo. O mercado está muito sensível, né? Ele está muito. Então, assim, se você tomar decisões baseadas nisso, né? Certamente você vai fazer. E também cobrar isso, né? Quer dizer, cobrar isso da gestão da fundação, né? Se o participante, se o conselheiro, né, ficar com essa visão de ficar cobrando esse resultado mensal, obviamente que você tem que olhar e tal, ver o que está acontecendo, mas tem que ser de uma forma muito mais assim analítica, no sentido, não olha o resultado em si, né, o retorno, mas olha assim a carteira, né, o que tem ali que está fazendo isso acontecer, entender o porquê. Por que aconteceu? É isso. Então, mas isso aí, se você ampliar o horizonte, se você olhar a carteira e ampliar o horizonte para eu garanto, se todo mundo fizer isso, olhar a carteira, falar, não, diretor, abre a carteira, me mostra o que você tem aí. Amplia o horizonte, joga para 5 anos, pense daqui a 5 anos. Vai mudar a sua carteira? Se você achar que vai mudar olhando para 5 anos, aí tudo bem, aí talvez você tenha que fazer alguma coisa. Se você olhar e falar assim, não, eu não faria nada diferente, então isso é ruído, não faz nada. É isso. Muito obrigada pela participação, Kleber, Vitor. Nós conseguimos atender aqui todas as perguntas, foi fantástico. Eu agradeço a todos os que se conectaram, todos os que ficaram presentes conosco desde o início do nosso evento, às 14h. Lembrando que amanhã é o segundo dia de evento, aguardamos vocês para o segundo dia e desejo uma boa noite, um bom descanso e até amanhã. Beleza, obrigado. Boa noite, grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.